Vamos a Eclesiastes, capítulo 5. No capítulo 4, nós vimos várias exortações ou comentários de Salomão sobre males que afligem a humanidade, como opressão, preguiça, amor ao dinheiro, inveja, vários. E praticamente comentamos de uma por uma. Foi bem diversificada. Acho que aprendemos um bocado de Salomão ali. Agora ele faz como uma pausa e deixa um pouco de falar debaixo do sol, as coisas da humanidade pecadora, e passa a falar, aliás, ele ainda fala debaixo do sol, ou para debaixo do sol, mas fala a quem tem interesse de prestar uma adoração correta a quem está acima do sol, ou no céu, ao Senhor, a Deus. Então, o que ele faz aqui, agora vamos ver, de 1 a 7, no capítulo 5, é exatamente colocar várias exortações, vários conselhos para quem quer prestar uma adoração correta, apropriada, respeitosa a Deus. Agora, 3.000 anos atrás, falar de adoração a Deus não vai ser tanta coisa fora de sincronia e de épocas, de tempos, de locais, de culturas que fica praticamente sem proveito. Não, a resposta é não. Não é sem proveito. Ao contrário, vocês vão ver que tudo o que ele fala aqui, devidamente observado no que difere de hoje, principalmente na questão do templo da época, e que nós não temos mais hoje, mas numa adoração pessoal e numa igreja local, deixando isso claro, mesmo com poucas palavras, mas perceberemos que é facilmente assimilável e podemos, sim, lucrar grandemente com isso. Eclesiastes 5, de 1 em diante. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu, ou nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas palavras, através de Salomão. Obrigado pelas lições que vamos aprender hoje, ensinadas
3.000 anos atrás, mais ou menos. Obrigado, porque tua palavra é atual. Muitos têm como um livro meio místico, culturalmente interessante, que passa de geração em geração nas casas das pessoas, e leem algumas coisas aqui e ali, respeitam, pelo menos de boca, mas não fazem desta Bíblia um manual de vida que nós nos propomos a fazer de fato. Nos ajuda a cumprir esse objetivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma série de advertências aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É uma metáfora, uma maneira dele dizer, tem cuidado. Veja o que vai fazer. Às vezes a gente vê um aviso, né? Cuidado, piso molhado. Então, cuidado onde vai botar o pé, dá para não escorregar e não cair. É exatamente isso, é uma advertência. Cuidado. Quando entrares na casa de Deus, está entrando em lugar muito diferente, muito especial. Casa de Deus, na época, era compreendido, claro, como o templo. E eu vou comentar em termos da época e depois eu faço as aplicações para hoje. Comentar tudo como se estivesse falando com alguém para aquela época. Então, quando você for para o templo, veja como você vai agir. Versículo 1 ainda. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Ouve, então, com atenção. Esse ouvir aqui é quase sinônimo de atender, claro. Atender, obedecer, não é ouvir só como um ato de que os ouvidos estão atentos para as palavras que vão entrar ali e acabou-se. Ouvir. Não é isso. É ouvir de uma maneira como o pai diz, ouviu bem. Ele não está perguntando se o menino tem cera no ouvido. Nem está perguntando se o menino estava pensando em outra coisa ou está ruim da audição. Ele quer saber o seguinte, você está ciente para aplicar o que acabou de ouvir? Você ouviu de uma forma a me dizer que vai levar a sério? É isso que o pai quer dizer. Quando diz, você ouviu bem, ouvi, então trate de cumprir. E aqui está falando de quê? Leitura da lei, do que o sacerdote tinha a dizer, algum profeta, na época, que anunciasse alguma profecia, alguma pessoa letrada que falasse alguma coisa. Mas vejam que é um conselho atual, como eu vou já comentar. Salomão, lá na época, dizendo, ouça. Quando você vai lá, ouça, vá ouvir. É muito bom ouvir para praticar. Isso é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Veja que tipo de sacrifícios você fará. Estamos agora com Salomão na época de sacrifícios, como eu disse. Vamos primeiro falar como se estivéssemos com a plateia para a época de Salomão. Não vá sacrificar de modo inadequado. Tem a lei para ser cumprida, as formas de sacrificar, as épocas, os animais apropriados, não só os tipos de animais, mas a saúde dos animais, o estado físico
dos animais está cheio de prescrições, cheia a lei. E não só o animal correto, no momento correto, da forma correta, mas com o animal, com a atitude correta. Não vá fazer um sacrifício errado, mal feito diante de Deus. Tem muitas maneiras de errar ao fazer o sacrifício. Alguém na época. Se você vai sacrificar e vai fazer algo errado, isso é pura tolice. É oferecer sacrifício de tolo. Isso não é bom, é estupidez. Você vai irritar ao Deus a quem você está pretendendo agradar, fazendo sacrifício. Sacrifício literal o assunto aqui. E esse Deus estipulou maneiras de se fazerem sacrifícios corretos diante dele. Pois trate de saber, aprenda como é e faça direito. É isso aí. Atenção e muito cuidado ao falar. Versículos 2 a 5. Parece que ele está querendo abordar aqui dois tipos de falar. Tudo indica. Primeiro, numa oração a Deus, ou falando alto, ou mesmo para si próprio, mas está falando com Deus, mesmo que não seja audível. Então, seria um falar em oração. Ele trata disto. E para proferir votos, fala bastante de votos. Então, sempre devemos ter em mente essas duas formas de falar aqui durante uma adoração. Orando a Deus, conversando com Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus. E uma outra forma é prometendo a Deus de uma maneira formal, que seriam os votos. Então ele diz aqui duas coisas. Ele alerta, aliás. Promessa precipitada. Não te apresses. Não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Duas vezes a mesma ideia. Olha a pressa. Pense antes de falar. Isso é um segredo de vida para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoa. Não é só para falar com Deus. Mas você vai dizer alguma coisa, pense antes. Tem aqueles que invertem a lógica e fala antes e pensa depois. Obviamente, não é bom. Então, a pressa é uma armadilha perigosa para falar com Deus, ou no trato com Deus. Segundo, preste atenção à quantidade de palavras. Não vá estender além do necessário para a ocasião. Salomão, o seu rei, por que tanto cuidado ao falar? Eu acho que ele nem precisaria explicar muito, mas ele deu dois motivos. Primeiro, porque Deus está no céu e tu na terra, que é uma informação que para efeito mesmo de conhecimento não é o caso, porque o adorador sabe muito bem que ele está na terra e Deus está no céu. Então não é só ensinando isso, que a pessoa já sabe. Ele está lembrando, talvez não fosse nem necessário também só lembrar, mas ele está com isso dizendo, a distância é muito grande, considere, você sabe que está na terra, e você sabe que Deus está no céu. Ok, mas raciocine, use isso na sua inteligência, nas suas considerações. Há muita distância entre você e Deus. É um Deus que está vendo tudo. É curioso que ele não trabalhou dentro da ideia.
Sim, Deus está no céu e eu estou na terra. E o que isso tem a ver com a questão do cuidado que eu devo ter, não me apressar e não falar demais? O que isso tem a ver com a soberania de Deus, com o conhecimento de Deus, com a onisciência de Deus, com a visão de Deus? Tudo. Ele só faltou dizer: Deus não precisa ouvir coisa nenhuma do que o Senhor está dizendo. A rigor, eu acho, Salomão, se a gente perguntasse, ele diria assim, poderia ter outro tipo de resposta, mas não sei se ia ser muito diferente disto. Ora, ele está no céu, ele sabe de tudo, meu amigo. Ele olha para a terra e vê tudo, ele sabe. Então, o que você vai dizer para ele, o que você vai falar, o que você vai pedir, o que você vai reclamar, o que você vai louvar, ele sabe tudo. O que você precisa, ele sabe tudo. Está no céu, tem tudo nas mãos. Você está aqui na terra, não sabe de coisa nenhuma, não sabe nem o dia de amanhã, não sabe nada. É um pobre coitado ignorante, diante de um Deus superpoderoso, supremo, lá no céu, onipresente, onisciente. Acho que ele diria algo assim. É gigantesca a diferença. Então, se é assim, melhor não orar, né? Nem fazer voto, nada, porque não precisa. Ele está lá, sabe de tudo. Eu estou aqui, não sei de nada. Só sei do meu coração que é ruim e estou querendo prestar uma adoração legítima a Ele. Tem que ter cuidado com o que eu vou dizer, cuidado com o que eu vou falar, cuidado com como eu vou sacrificar. Cheio de regras, cheio de coisa na época. Vou ficar em casa. Sim, e guardar o pé quando chega lá no templo. Cuidado. Não há necessidade. Só tem risco para mim. E sem necessidade. Salomão nem entra nisso. Nem comenta. E eu devia, talvez, nem comentar também. Ele não comenta, por que eu vou comentar? Mas eu achei por bem lembrar que se passar na cabeça de alguém, se passasse na cabeça de alguém, a resposta seria muito simples, porque esse é o sistema que Deus estabeleceu. Acabou, não tem muita resposta para isso, mais do que eu não saberia dar. Depois de estudar um bocado as Escrituras e tal, não saberia dar outra. Então, por quê? Por que sair de casa e vir para cá? Para que orar a Deus e pedir coisas, sabe de tudo, sabe do que eu preciso antes de eu falar? A Bíblia diz claramente. É interessante como a Bíblia nos anima a orar e ela quase nos desanima ao mesmo tempo pela realidade das coisas. Precisa orar? Não. Pelo aspecto lógico e bem racional da coisa, no nosso tipo de racionalidade, não. Tem um pequeno detalhe, é que para Deus precisa. Para o raciocínio dele, precisa. Então, é racional orar? Lógico. Porque Deus quer. E você vai dizer que Deus não raciocina direito? E que o raciocínio dele não é esquisito? Ou será que é o seu raciocínio que é esquisito? Ou o nosso? Então, não filosofe muito com essas coisas, não. Quando quiser dar uma filosofada nisso, pensar nisso aí, não é mal pensar e meditar um pouco, interessante mesmo, para que orar? Não tem necessidade, a Bíblia diz, Deus sabe de tudo, para que eu... Meio sem sentido isso tudo. Pare. Tá bom, chega até lá, pode chegar. Mas não vá daí desenvolver uma teoria para poder afinar com a sua lógica. Não, eu estou ajudando Deus para fazer com que as pessoas aqui entendam melhor algo que aparentemente é tão esquisito aos olhos das pessoas. Eu quero fazer Deus parecer melhor às pessoas. Você sabia que muitos hereges podem ter tido esta ideia, até bem intencionados? Outro dia eu estava lendo sobre salmo imprecatório e alguém disse lá, muitos se dão mal ao explicar o salmo imprecatório porque querem defender Deus. É tão esquisito que está ali, é tão estranho. Diz, não, isso aqui é loucura do salmista. É claro que Deus não aprova coisa nenhuma disso aqui. Lógico, está na Bíblia, porque o Espírito Santo mandou ele registrar, mas aqui não, Deus não aprova coisa nenhuma disso aqui, é lógico. Claro que Deus não aprova.
Aí lá vem o autor, alguns dele dizem assim, é um absurdo esse procedimento, porque ele está querendo defender Deus de uma coisa que aparentemente é muito esquisita. Não defenda Deus, não. Diga assim, eu não entendo. Mas é a palavra dele, então eu tenho que honrar e tentar compreender até onde der. E se não conseguir a partir disso aí, dizer assim, amém. Não entendo bem, amém. Ponto. Isso parece ser algo banal, o que eu estou dizendo aqui, algo muito simples. Não é, não. É como eu falei, tem heresias que nasceram assim, de pessoas inteligentes, às vezes bem intencionadas, consagradas, e que não se conformavam em deixar uma parte da Bíblia esquisita e queriam arredondar para ser mais assimilável pela lógica humana, para Deus ficar mais bem visto pelos crentes. E começam a inventar coisas. Deus não precisa de ninguém defendê-lo. Ok? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ele manda orar e aparentemente não tem lógica nenhuma nisso aí, que seja. Não se atreva a não orar. Este é o ponto. Mas isso não faz com que eu ache menos estranha a ordem. Tudo bem. Talvez quanto mais você achar estranho, não só esta ordem de orar, mas outras, e você faz com obediência, mais você está honrando a Deus. E mais ele está se sentindo honrado. E se agradando do que você está fazendo contra o seu raciocínio, contra a sua lógica, mas se Deus está dizendo isso aqui, sou muito mais a lógica dele, que eu não entendo bem, do que a minha, que não vale nada. Essa é a atitude. E é desse que Deus se agrada. Deus está na terra, no céu você está na terra. Pronto. Tudo isso aqui é para explicar esta frase. Talvez que nem precisasse explicação, como eu disse. Faça como Deus orienta. Não é uma conversa de igual para igual. Não vá pensar que você é Moisés o tempo todo, que nem Moisés era daquele jeito o tempo todo, falando com Deus face a face, como comentamos hoje pela manhã. Nem ele era assim, não. Errou muito, e tropeçou, e, coitado, foi castigado, disciplinado, tudo mais. Então, não pense que você está em condições, porque é crente, tem o Espírito Santo em você, e pode falar com Deus face a face. O pastor fala muito de ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Você estude bem o que é essa intimidade com Deus. Deus está no céu e tu está na terra. Primeiro, por que tanto cuidado ao falar? Primeiro isso. Segundo, e ele faz aqui uma comparação que eu não sei por que direito, mas nós não temos essa ideia aqui, que um dia de muito trabalho produz sonhos. Nós não temos essa ideia hoje, a medicina, pelo menos, os psiquiatras, sei lá, só que entendem muito menos do que pensam, coitados. Embora ajudem aqui e acolá, mas os psicólogos, os entendidos de sonhos, eu não sei, mas Salomão está dizendo aqui, ele não está perguntando, ele está dizendo que um dia de muito trabalho produz sonhos. Talvez muita gente que sonhe muito é porque trabalha demais, ou naquele dia exagerou no trabalho, não sei, mas está escrito aqui. Então, ele tinha isso aqui como certo, Salomão. Como um dia de muito trabalho produz sonhos, tudo isso é para explicar agora o que ele vai dizer, para comparar. Muito falar produz palavras nécias. Para mim não precisava nem essa primeira parte. Porque bastava dizer, quem fala muito vai dizer tolice, não tem jeito. É verdade. Aliás, quem gosta de falar muito, já amargou em aprender isso aqui a duras penas. Eu sou muito mais de falar muito do que de falar pouco. E eu sei, às vezes que eu já amarguei por ter falado demais. Tem outro aspecto de falar de menos também, não vai se sentir todo tal porque você fala pouco, porque também tem desvantagem em falar pouco, e tem momentos que as pessoas se arrependem de falar tão pouco, nem uma coisa, nem a outra. Mas se for escolher, o falar pouco é mais prudente, conforme diz Tiago, o livro de Tiago. Seja como for,
Sejam poucas as tuas palavras, porque se você for falar demais diante de Deus, falar, fazendo muito voto, ou orando muito, ou falando demais para Deus, e até bem intencionado, vai dizer tolice. Para! Muito interessante. Isso observe que o que eu estou dizendo aqui é um contrapeso grande para o ensino e para o alto incentivo que a Bíblia nos faz de aumentar a intimidade com Deus. Eu tenho dito aqui, disse de manhã, até que eu estava repetindo demais essa questão de intimidade com Deus, e agora com Moisés, nas experiências de Moisés com Deus, durante o Êxodo, é um espetáculo para nós falarmos da intimidade com Deus, e salmos e tudo mais. E aqui é uma espécie de um contraponto. A intimidade com Deus deve ser buscada, não tem nada de que eu vá retirar das minhas palavras, obviamente, que eu tenho dito sobre intimidade com Deus, eu entendo que a Bíblia ensina, mas dizer, cuidado. Houve uma época em que eu estranhava muito, depois passou mais essa época, e eu sempre queria ser muito correto com as coisas de Deus e tudo, que eu não gostava quando, vai fazer uns 30 anos ou mais, mas ficou uma moda grande mesmo. É tipo assim, Jesus é meu chapa, diziam isso. Aí outro colocava no carro, alguém quando estivesse tomando droga, tomando, quer dizer, injetando na veia, droga. Assim, aí a gente tinha um braço assim, a agulha entrando assim, Jesus na veia. Era moda. A outra dizia assim, sobre surfista. Jesus foi o primeiro surfista. Gosto do surf. Aliás, Jesus foi o primeiro. Me lembro em São Paulo, eu discutindo com editores lá de livros, que eu, na época, eu frequentava lá e tal, e eu tentava mostrar, mas não é estranho não, e tal, mas eu era um peixe fora d'água. Era moda, era onda, e os jovens achavam muito legal, e bacana e tal. Tudo bem, mas na minha concepção, 30 anos atrás, eu pensava, isso é tomar a questão da intimidade com Deus de uma maneira que eu acho exagerada, talvez até desrespeitosa. Por que eu boto talvez? Porque tem que ver a consciência da pessoa. Então, o surfista lá não está sendo, na mente dele, desrespeitoso, nem o que está com Jesus na veia lá. Mas, não sei, até onde vai a consciência de um ou de outro, é com Deus lá. Mas como cada um vai tomar as suas próprias atitudes e tomar os próprios caminhos, então cada um examine e veja, não, isso aqui eu não gosto. Talvez ficar olhando mais e tal, e resolve como vai seguir para aqui ou para ali. Mas eu sempre que podia, eu batia nessa tecla. Gente, cuidado com a forma como vocês vão tratar a comunhão com Deus. Eu não consigo imaginar alguém muito íntimo de Jesus Cristo batendo assim na barriga dele. Oi, cara. Não consigo imaginar isso. Agora, se eu fazer isso com o irmão em Cristo, eu consigo, que eu faço. Mas com Jesus Cristo, não dá. Tapinha nas costas. Não dá. Para mim, não dá. Que é a questão de reverência. É Deus, olha, com o Pai, que a gente tem intimidade e amor, carinho e tudo, é diferente do que a gente faz com o irmão. A gente trata um pai e uma mãe de uma maneira diferente, porque ali está a distância circunstancial, em que um é pai e outro é filho. Agora, quando se fala com Deus, que está no céu e nós na terra. Então, de fato, uma pregação como essa, de um texto como esse, é um contraponto quanto à questão da intimidade com Deus que deve ser buscada, mas como deve ser praticada e os cuidados que se deve ter. E essa, aqui interessante, que não é a exortação de Salomão, vão adorar a Deus, vocês estão muito distantes de Deus, vão ao templo, estão faltando demais, tá?
não é nada disto, não. É só advertência, advertência, advertência. Salomão, desse jeito, você está quase desanimando o povo a ir para o templo. Que seja. Eu estou dizendo como deve ser. Depois de votar, cumpra. E cumpra no momento em que chegar a ocasião correta que você combinou com Deus. Fez um voto a Deus, na situação tal, que você sabe qual é. Chegou o momento? Chegou. Faça. Não, mas faça. Está aqui escrito. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Faça logo, quando chegar o momento, claro. Voto tem que ser bem feito. O que é voto bem feito? É aquele que tem condições de ser cumprido. Que é levado a sério, é feito com muita sinceridade de coração, com intenção de cumprir e dentro de uma possibilidade razoável de ser cumprido. Claro, ninguém conhece o futuro, ninguém sabe suas condições amanhã, então, certo? E Deus com certeza vai entender, mas um voto que seja razoável. Senhor, se isso aqui der certo, eu vou até a lua e tiro um pedacinho dela e trago uma pedrinha da lua em tua homenagem. Você votou isso para Deus? Votei. Como não já foi a lua, eu preciso de foguete para ir à lua, Deus me leva na lua, aí vai longe. Não dá. Então, é um voto, mas é um voto fora da realidade, ok? Então, um voto bem feito deve ser dentro da sua realidade. Se eu for aumentado, se eu for promovido, eu vou dar R$1 milhão para a igreja. Quanto tem na conta? Uns 3 mil. Mas Deus não é dono do mundo inteiro. Não é razoável, você não vai conseguir cumprir esse voto. A não ser que você seja, não, para poder eu cumprir, Deus tem que me dar 1.100.000, talvez, né? Ele fica com 100. Aí é que não serve mesmo. Então, faça um voto real. Que eu estou me traindo, porque eu já estou dando conselho e exortando como se estivesse aplicando, que eu não quero. Eu já quero terminar a exposição pura e simples para entrar na parte das aplicações para hoje. Quinto e último de Salomão, não vá dar desculpas do não cumprimento. Curioso isso. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, entendendo que é o sacerdote do tempo na época, o enviado, o mensageiro de Deus. A ideia é esta. A autoridade religiosa a qual você presta conta e você vai se explicar, você tem contato. Nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. A ideia aqui é que a pessoa está querendo justificar que não cumpriu o voto diante da autoridade religiosa da época, do contexto da própria pessoa. E a segunda parte do versículo explica, e é muito importante. Deus vai se irar se você não cumprir o seu voto. E depois ainda for querer explicar de uma maneira que para Deus não é aceitável. Segundo, ele pode destruir as obras das tuas mãos. Pesado, né? Quando fala assim, a gente se lembra de quem é Deus, né? Do poder de Deus. Salomão aqui não estava alisando, realmente. Ele estava falando de uma maneira muito forte, muito séria, solene e exortativa mesmo. Tenha cuidado, o tempo todo. É o tom dele durante todos esses versículos aqui. Interessante que ele diz, as obras das tuas mãos, o Senhor vai destruir tudo o que eu fiz. Bom, eu não disse que ele vai, eu disse que ele pode. Além do mais, alguns estudiosos acham que Salomão nem pensou nisso, mas se referiu à questão do voto, do assunto do voto. Então a pessoa fez um voto e, de alguma forma,
fez alguma coisa para aquele voto, para cumprir aquele voto, ou no trâmite daquele assunto, ele fez alguma coisa, aí pediu a bênção de Deus, o voto era esse, tal, não sei, aí Deus anula aquilo que a pessoa tratou com Deus. Pode ser, mas Salomão não está dizendo isso aqui. Por que Deus vai se irar contigo a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Pode ser muito além daquilo que está diretamente relacionado com aquele voto. Alguma coisa que ele fez, a pessoa, em função do voto. Aí Deus anula e não serve para nada. Não sei. Ok? Mas que Deus pode anular, destruir tudo que nós fazemos, é claro, a qualquer momento, a qualquer instante. E só a possibilidade de estar incluído aqui isto, ou seja, esse aspecto mais geral, já é um alerta enorme para nós. Então, é algo muito grave, a questão do voto. E ele resume tudo no versículo 7. Teme a Deus, lá no final. Teme a Deus. De fato, em tudo na vida, incluindo no aspecto da adoração. Vá com temor, que os erros que você vier cometer serão mais abrandados diante de Deus por causa do seu temor, que inclui a sinceridade diante de Deus, a reverência diante de Deus. Vá com temor. Analogia do templo com a igreja, no sentido de ser o lugar físico, onde adoramos em conjunto hoje. E olha lá, que esteve ameaçado até pouco tempo e não posso dizer que ainda não está ameaçado a questão de adorar a Deus fisicamente juntos. Isso está ameaçado ainda, bastante. No mundo inteiro, igrejas ruins, igrejas boas, está ameaçado. Isso aí. O que não teria nem como aplicar. Imagine que a igreja não se reunisse mais fisicamente num lugar chamado igreja, que a gente chama igreja, prédio da igreja, como for a sede da igreja, auditório, alguns nomes que a gente quer dizer aí, mas não tem mais isso. Imagine, daqui a algum tempo não tem mais, é só online, o tempo todo. Não tem mais nem como, não tem mais nem referência para aplicar isso, não se reúne mais, é tudo online. Eu não saberia mais o que dizer. Vamos ver se esse negócio não pega totalmente online antes de eu resolver que chegou a hora de eu encerrar. Porque se fosse, já tinha dito para a igreja, se fosse para eu ficar pregando só de casa, meu ministério tinha chegado ao fim, como pregador e como pastor. Não ia. Então, vamos ver se Deus, até onde Deus vai levar a possibilidade disso voltar, disso retornar. O pastor Vates tem observado, eu também tenho, que isso causou uma certa influência de um culto só. Interessante. Como se já fosse muito, o crente hoje vinha a um culto. Porque não vinha nenhum, até há pouco tempo. Alguns não vêm nenhum, ainda, minoria, mas ainda tem isso, de medo, receio e coisa desse tipo. Então, vinha um culto só, já é até onde eu aguento, ou acha que é até onde aguenta, de medo, aí vai ser com cada um. Medo, comodismo, costume, não sei. Mas está um passo, provavelmente, na cabeça de muitos de nós, a decisão, conscientemente ou não, de um culto só. Para que dois? A Bíblia nem fala em 2 por domingo. Então, para que 2? Já estou indo, é muito, já sou quase um herói em um, corajoso, estou mostrando muito destemor e confiança em Deus, está bom, 2 é muito. Então, isso está entrando fortemente em várias igrejas, inclusive nesta. Observem, e se você perceber que é assim mesmo, e você puder, em você próprio, não entrar por esse caminho, eu sugiro, porque não é um caminho sábio, obviamente. A igreja oferecendo o que oferece 2 vezes por domingo.
Se você costuma vir as 2 vezes, pretende continuar, mas vê outros claramente deixando esse saudável costume, procure dizer, vamos lá e tal, e procure ajudar, porque não é uma decisão boa, mas está ficando cada vez mais raro ver irmãos constantemente de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite, domingo. Eu não estava nem preparado para dizer isso agora, não estava no meu esquema aqui, no meu programa, rascunho não. Mas eu acho que é bem aplicado, é a hora certa, né? Então fica aí. Se você fosse fazer um quadro no seu Google, agenda Apple, agenda sei lá o quê, às vezes que você tem ido aos 2 cultos dominicais na igreja, seria um estudo interessante para você ver e se auto-examinar. Eu não estou falando nem 3 com a de quarta-feira, aí ficam 15 da igreja, 13, 15, 18, realmente dos 100 e tantos membros, né? Mas deixando quarta-feira de lado, que é a parte mesmo, e no meio da semana e tal, mas só os domingos já dá muito o que pensar. Muito bem. Então, é bom lembrar que, como diferença da época, Deus estava presente no templo, lá no lugar chamado Santo dos Santos. Era uma presença física, não era a presença. Deus estava totalmente presente ali, como um rei humano chega e está no lugar tal, ele não pode estar em 2 lugares. Um rei humano não pode estar nem a 10 metros de distância, ele só está num. Então, quando diz que Deus estava no templo em Jerusalém, não é lá e somente lá. Obviamente que não, é um Deus onipresente. Mas que havia algo muito forte da presença de Deus ali, óbvio. Tanto que era cheio de restrições, como você sabe, só o sumo sacerdote, uma vez por ano e tal. Então era forte a ideia da presença de Deus ali. Hoje, isso não tem nada a ver com a igreja física, que esse prédio. Não podemos dizer que Deus está presente aqui atrás dessa porta, um lugar muito especial, que só eu posso entrar uma vez por ano, e o pastor Vadson e tal. E não tem isso, ele está ali presente. Cuidado! E consta que tinha um sininho amarrado no pé do sumo sacerdote, para se ele parar de tocar, ele tinha morrido, tinha tido um infarto de ocorro assim. Aí puxavam ele pela corda, onde estava amarrado com o sininho lá. Não sei. Eu sei que era muito sério. Não entre ali, porque Deus está ali e mata quem entrar fora de hora e fora de ordem. Hoje não tem isso. Aliás, o que se faz num prédio de igreja hoje, em termos de apresentação, nós somos tão criticados, nós somos tão mal falados, mesmo entre outros crentes, muitos outros, não todos, né? Porque a nossa adoração é devagar, é lenta e tudo. Não sei, pode até ser, não sei. Eu creio que estou muito satisfeito com ela e é um estilo seguro de adorar a Deus, porque o que tem acontecido de quando vai aumentando esses ritmos e aumentando a força do louvor e aumentando o vigor da adoração e aumentando, querem que eu puxe aqui a internet para mostrar o que acontece? Vocês têm também, então vocês sabem muito bem o que tem aí, milhares de cultos evangélicos, as barbaridades que se cometem num palco em termos de mundanismo, em termos de expressões, em termos de roupas, em termos de movimentos físicos sensuais e de estrelismo. E eu tenho que ter muito cuidado para não falar o resto da pregação todinha sobre isso. Mas o fato é que temos tentado um tipo de louvor cheio de instrumentos, não temos restrição a instrumento. Faz tempo que eu digo assim, eu não tenho restrição nem a bateria aqui dentro da igreja, não tenho, guitarra elétrica, não tenho. Em si, o instrumento em si, mas a hora de colocar, a maneira que é colocado, a forma de ser usado, requer muito cuidado, uma motivação correta, tudo. Mas em si, que a bateria,
é coisa do diabo, coisa assim. Não, ouça algumas sinfonias de Beethoven, o que tem lá de tambores deste tamanho, muito maior do que as baterias dos roqueiros hoje, enormes. Não sei nem o nome daquilo, símbolo, né? Nas orquestras sinfônicas que a gente vê hoje, chega, o coração chega, bate, lindo, belíssimo. Então não é questão da bateria em si, da guitarra em si, não. Houve uma época em que eu seria contra, porque a identificação seria tão forte que seria difícil desmembrar uma coisa com a outra. Hoje, não creio que é tão forte, acho que temos maturidade para isso, não estou querendo introduzir isso aqui, não estou puxando por isso, estou só dizendo o que eu tenho dito a muitos corredores de música que entram, tem entrado aqui na igreja e tudo, e abertamente. Chegar o momento, se for o caso, se for requerido. Agora, propósito, para turbinar a adoração, vetado pelo pastor Mauro. Arranje outro propósito. Me traga outro daqui a 6 meses, 1 ano, 1 dia, pode trazer. Mas é esse aí para turbinar? Não vai. Porque está muito morto e precisamos avivar isso aqui. Isso aí não vai. Então, vamos arranjar outro propósito, que pode ser que aí caia bem. Então, é isso. Nós estamos tentando ter um culto a Deus aqui, que mesmo sabendo que Ele não está presente como no Santo dos Santos, mas está presente dentro de nós, pelo Espírito Santo. Cada um de nós é templo do Espírito Santo, aqui, mas que é diferente do templo do Velho Testamento, que merece respeito e tudo, merece. Mas que é um lugar santo aqui, no sentido de que o templo era um lugar santo? Não. Talvez um pouco no sentido de que tem mais santos reunidos. E o propósito é adorar a Deus. Mas que é um lugar que tira o pé, a sandália do pé, aquele conceito. A sua casa é assim também. Aonde você vai é assim, porque você é um templo ambulante que anda, que se move do Espírito Santo. Você é uma pessoa santa, é um lugar santo. Então, esse prédio aqui, nós temos que ter reverência e respeito, como temos na sua casa, como devemos ter no seu trabalho. Agora, claro, eu entendo que aqui é feito mais com esse propósito, quase exclusivo com esse propósito. Exclusivo, mais ou menos, porque nós quisermos casar alguém aqui, a gente casa. Se quiser dar uma aula aqui, ou alugar um dia esse auditório para alguma coisa digna, a gente aluga. Então, não quer dizer que, nesse sentido, é um lugar sagrado. Sagrados somos nós. Sagrados devem ser os nossos corações. Muito bem. Sacrifício. Então, guarda o teu pé quando vai entrar na casa do Senhor. Tenha cuidado quando vir para a igreja. Vou usar agora a expressão vir para a igreja, local físico. Não no sentido que eu falei, mais da presença de Deus lá, mas por ser um lugar em que estamos aqui prestando um culto a Deus e de uma maneira mais específica, ok? Guarde o pé quando você for entrar na sua casa e você vai dirigir sua família de uma maneira cristã e dar um testemunho para os seus filhos, guarde o pé também, é um lugar de adoração a Deus também. Então, nesse sentido, é um pouco mais profundo, eu acho, a aplicação disso aí. Seja como for, não fazemos mais sacrifícios, como na época, como eu falei, dos animais, têm que ser apropriados e tal, porque Cristo já foi sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a Bíblia fala de um tipo de sacrifício incruento. O que quer dizer incruento? É sem sangue, que nós podemos fazer e devemos fazer, que está lá em Romanos 12:1. Muitos de nós conhecemos, eu quero ler lá. Incruento, que não envolve sangue, porque já envolveu. O sacrifício que foi feito e que nos arrebatou das garras de Satanás e nos transportou para o reino de Cristo, foi altamente cruento. Ou seja, sim, como houve o derramamento do sangue santo do Senhor Jesus Cristo. Mas esse aqui, do qual Paulo fala em Romanos 12, é incruento, ou seja, é um sacrifício vivo, que não tem que matar ninguém, não tem que derramar sangue por isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha aí.
não morto, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, continua válido, em outras palavras, o alerta de Salomão: não apresente sacrifício de tolo, errado, impróprio. Não sirva a Deus num corpo impuro. Não ofereça a Deus um sacrifício feito pelo seu viver, pela sua não adaptabilidade ao mundo, que é do que trata o versículo 2 de Romanos 12, que eu não li, nem vou tratar aqui. Mas trate de fazer esse sacrifício a Deus, essa oferta a Deus, que é o seu corpo, incluindo a sua mente, não só o corpo material, mas inclui o material e inclui o imaterial, a mente, até o espírito, eu diria, o seu ser. O vosso culto racional. Faça de uma maneira apropriada, correta. O assunto aqui não é mais observar a saúde do novilho, do cordeiro que vai ser oferecido, da pombinha. Não. É outra coisa. Mas está lá a advertência de Salomão. Não vá fazer sacrifício de tolo. Que, no caso, para nós, no Novo Testamento, o sacrifício que a Bíblia fala é este aqui. Não posso mais falar em sacrifício de sangue derramado, porque o nosso cordeiro já foi imolado, graças a Deus, e ressuscitou. Muito bem. No caso de sacrifício de louvor, a mesma ideia. Aliás, é uma passagem belíssima, em Hebreus 13 e 15. Vamos lá olhar, Hebreus 13 e 15. Lá fala em sacrifício de lábios, de louvor. Muito bonito. Hebreus 13 e 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício, olha a palavra, sacrifício de louvor, que é, ele explica, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Coisa linda. Corpo, físico, lábios, língua, boca, palavras, canções, letras, músicas, melodia, frutos de lábios, sacrifícios, ou seja, uma oferta a Deus. Não faça uma oferta de tolos. Quando for cantar a Deus, quando for louvar a Deus, seja aqui no palco da igreja, seja no seu carro, seja na sua cama, só pensando, de alguma forma vai sair uma palavra da sua boca ou na sua mente, que você oferta a Deus, que seja algo apropriado, reverente, pensado, de acordo com os padrões de Deus, como tinham os padrões de Deus na época dos sacrifícios de animais. Mas ainda há padrões de Deus para se oferecer esse sacrifício apropriado. Não mais com sangue, mas sacrifícios, como diz aqui a própria palavra de Deus. Não fazer isso é agir como tolo e se arriscar a Deus não aceitar e até nos disciplinar. Segundo, ouvir mais, como ele disse, e como eu comentei, ouvir, prestar mais atenção. Aí entram as pregações, em especial as pregações, mas também as aulas, os estudos, as conversas sérias com irmãos, com pessoas. Esse conselho merece ser ouvido muito mais ainda hoje em dia. Tem uma passagem em Provérbios 8 e 34, que eu achei que iria bem aplicar aqui. Provérbios capítulo 8, versículo 34, diz assim. Quem está falando aqui? A sabedoria, ou seja, Deus. Alguns acham, inclusive, que seria Cristo, diretamente a segunda pessoa, que é chamado, inclusive, de sabedoria de Deus, como vocês sabem. Então, é Cristo falando, ou Deus falando. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Aí já continua
E eu não quero prosseguir, quero parar nessa primeira parte aqui do versículo. Parte A. Feliz o homem que me dá ouvidos. Ouve. É palavra de Deus sendo explicada, sendo falada, sendo pregada, sendo ensinada. Dê ouvidos. Feliz do homem. Bonito demais. Terceiro, quando for se dirigir a Deus para comunicar alguma coisa, cuidado no que vai dizer. Precipitar-se é a maneira mais rápida de dizer o que não deve dizer. Está valendo para hoje isso aqui então, pastor? Claro. Por quê? Porque não... E aí é mais delicado ainda o assunto quando envolver voto. Que é prometer uma coisa, prometer pelo afã da hora, pela emoção. Quando viu, prometeu. Ao fazer um voto, veja se tem condições de cumprir. Quer dizer que é bíblico ainda fazer voto? Claro, o Novo Testamento não cancelou isso. Fala-se nisso, não vou fazer um estudo disso agora no Novo Testamento. Fala-se, não muito, mas fala-se em votos. E se cumprir votos, sim. Seria até estranho não ter, né? Alguma coisa que você promete a Deus de coração. Agora, veja se tem condições de cumprir, mesmo com a ajuda dele, mesmo que você sem ele não é nada e tal. Mesmo assim, como eu já expliquei isso mais ou menos, na ideia da lua, na ideia do R$1 milhão. Então, ofereça votos a Deus que você tem condições de cumprir, promessas a Deus que você vai fazer, e não tendo muita segurança naquilo que você vai votar diante de Deus, não faça. Não faça. Talvez uma ideia seja prometer a você mesmo, de maneira séria, e tomar Deus como testemunha e pedir ajuda de Deus. Eu acho que isso não é artifício, acho que é certo. É um passo antes de um voto. Seria, Senhor, eu não vou votar, porque eu não estou seguro da minha fidelidade, da minha... Não vou. Depois eu não cumpro, é muito sério isso, mas eu quero que tu saibas que eu estou prometendo a mim mesmo, tomando aqui a decisão disso. Tu és minha testemunha, me ajuda ao fazer, e tu vais saber, no momento que eu deixar de cumprir, se acontecer isso, que eu não estou deixando de cumprir o que eu prometi a mim mesmo. Falhei comigo próprio, diante de ti, não pelo voto, mas pela minha intenção de te ser mais fiel, e eu falhei com uma decisão minha, para mim mesmo, mas ser testemunha disto. Acho isso plenamente válido, esta ideia que talvez nem seja tão necessária. Cada oração já pode estar incluído isto, cada desejo que o crente tem de corrigir coisas na sua vida, ele estando fazendo aquilo com muita seriedade, já é implícito que ele está, ao orar a Deus, ele está tomando Deus como testemunho e tudo, mas se quiser explicitar isso, não vejo problema nenhum. Mas o problema do voto é não cumprir. Esse é o problema. Deus permite acontecer o que você queria, prometeu, ele dá, e você não cumpre. Ananias e Safira, por exemplo, ficou claro que eles prometeram dar à igreja o produto total da venda de um imóvel. E eles venderam o imóvel e deram um pedaço só. Então, o problema foi dar o pedaço? Não. O problema foi prometer dar tudo e dar um pedaço. Poderiam muito bem, como Zaqueu, vou dar uma parte, eu vou dar metade meu para os pobres, metade um quarto que eu defraudei, um quarto ou 4 vezes mais? Pois é, 4 vezes mais do que eu defraudei. Né? Então, ele, na parte de doação, ele disse, vou dar metade do que eu tenho. Olha aí, perfeito, Jesus vibrou, houve hoje salvação nessa casa. Ele só deu metade, quer dizer, só? É muito. Mas é o que ele quis dar e colocou no coração e Cristo aceitou perfeitamente. Vou dar metade. Eu vou dar 15% daquele imóvel, aquilo que eu vou
vender, ou se eu ganhar, vou dar 33%. Resolva, mas cumpra! Cumpra o que prometeu. E é curioso que Pedro vai lá dizendo para Ananias: por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele, caiu morto, Ananias. Aí você, o que aconteceu? Eu estava lendo hoje a passagem. Você não sabe o que aconteceu, até chegar Safira. Aí fica claro o que era implícito, ficou explícito. A gente diz, como é que Pedro diz logo que ele mentiu ao Espírito Santo? O que houve? Você nem sabe. Aí, quando Safira chega, Pedro diz, me diga uma coisa, vocês venderam por tanto? Ela diz, foi. Pá, aí ficou evidente a mentira. Né? Não foi por tanto que eles venderam, foi pelo dobro. Se eles deram só metade. Ok? Então, cumpra o que você for prometer. Tenha cuidado. E na parte de falar demais, mesmo não sendo fazendo voto, mas apenas orando, não fale como uma matraca diante de Deus, não. Eu confesso que não sabia o que era matraca. Confesso. Fui para o dicionário Google, que é uma matraca. Não somente eu sei o que é matraca, mas eu já vi alguém fabricando uma matraca, eu já ouvi usando uma matraca, estou doutor em matraca. É um instrumento que roda e faz brrr, que às vezes se vende de plástico para criança. Isso começou na Igreja Católica, em que não se podia usar sinos em momentos de quaresma, coisa assim. Era proibido usar sinos. Então alguém bolou a ideia de fazer barulho respeitosamente, dentro dos padrões deles. Não era uma bagunça, não, mas era em lugar dos sinos, rodavam. Aí aquilo foi pegando e virou um brinquedo de criança, e hoje é tido assim, não sei se eles fazem ainda isso nas romarias dele ou nas procissões, eu não sei. Eu sei que matraca é isso, literalmente. E é um instrumento para fazer um certo tipo de barulho que virou um brinquedo. E virou, metaforicamente, matraquear é fazer como matraca, porque só fica e não sai do canto, nem para lá, nem para cá. Não tem dó, nem tem ré. É só, que não sei que tom é aquele, é só ali. Aí tem gente que fala feito matraca, fala, e não quer dizer muita coisa, não diz nada. Para! Que é o que dá vontade de dizer para alguém que está com a matraca no pé do seu ouvido. Então, fale o que tem que falar, sem matraquear, diante de Deus. Quer dizer que o senhor está concluindo que a Bíblia é contra orações longas? Absolutamente não. Salomão fez o próprio Salomão, o próprio que escreveu aqui, fez uma oração longuíssima, consagrando o templo, belíssima inclusive. São famosas as noites que Jesus Cristo passava em oração. A Bíblia não é contra orações longas, mas repetitivas, Mateus 6 e 7, não precisa ler, não useis de vãs repetições, repetindo. É exatamente o que fazem nas orações romanas. Parece que copiaram ao contrário, que eu já fiz muito, eu posso dizer porque eu fiz, muito. Muitas vezes repetia 10 vezes a mesma coisa, a mesma frase, 20, 30, e tinha negócio de 30 vezes de uma vez, 50 vezes de outra coisa, era cheio de coisa. Mas repetição. Fiz muito. Então, eu posso dizer, aquilo era proibido. É proibido pelas Escrituras, Cristo dizer. Parece que ele está dizendo o contrário, né? Usei de vãs repetições. Não, porque não é vã. Ah, bom, então você me dizer que você diz aqui 200 vezes, e nas 200 vezes está 100% concentrado naquilo que está dizendo, e que não tem nada ali de repetitivo de uma maneira meio mecânica, continue. Acho difícil. Mas além de repetições, acho que aqui cai bem a aplicação no sentido de impensado, usando Salomão mesmo. Apressadamente, sem raciocinar, diante de Deus,
falando. Isso sem dúvida é bom ter cuidado. Pode orar a noite todinha, horas e horas seguidas, e ser uma oração perfeitamente apropriada, sem repetição, sem precipitação, e que ali está. Quando eu digo sem repetição, é sem uma repetição monótona e sem sentido, sem uma concentração naquilo que está dizendo. Tem salmos repetidos, que se repete a mesma frase várias vezes, né? Mas ali precisa de um pouquinho de cuidado para, quando vai ler ou recitar aquele salmo, não tornar aquilo uma oração repetitiva no sentido de não estar concentrado. Eu tenho dificuldade, confesso. Quando eu leio aqueles salmos, eu olho, eu tenho que, cada vez que eu for repetir isso aqui, eu tenho que me concentrar na frase anterior, que depois, aí repete a frase. Aí depois tem uma frase diferente, repete a mesma da anterior. É a mesma frase repetida várias vezes, vocês sabem disso. Mas então, concentre naquela repetição em função daquela frase que vem antes, que está dizendo alguma coisa. É um raciocínio, é um exercício meio difícil, mas é necessário, porque assim vira uma vã repetição. E são salmos, são pouquíssimos os que fazem assim, ok? Então, tenha cuidado com as suas orações. Por fim, se descumprir um voto, não vai inventar desculpa para o irmão que sabe que você fez um voto, para o seu cônjuge, para o seu pastor, não vai inventar desculpa. E, claro, especialmente a Deus. Senão vai ser aceito. E eu digo, não vai ser aceito uma desculpa do tipo que Salomão previu aqui. Não, porque foi inadvertido, eu não pensei bem e tal. É evidente que é uma desculpa aqui inaceitável. Mas, pastor, e se eu realmente descumprir mesmo? O que eu vou fazer? Eu não vejo outra coisa a não ser chegar diante de Deus e dizer: perdão, Senhor. Perdão. E ficar contrito, pedir misericórdia. Aprenda a lição. E aguarde alguma disciplina, se houver, que Deus pode lhe perdoar, mesmo assim dizer: eu vou lhe ensinar a fazer mais um voto precipitado diante de mim, vou lhe ensinar, está perdoado, mas eu vou lhe ensinar. E ele destrói alguma coisa sua. Pode? Perfeitamente. Então aguente e aprenda e se submeta se vier algum tipo de disciplina, que pode chegar. Então, resumindo e encerrando, o assunto da oração, tenha muito cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai oferecer a Deus. Tudo isso é extremamente delicado. Resumindo tudo, tema a Deus quando for adorá-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a Te adorar corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.